Oi pessoal, tudo bem? Primeiro vou agradecer vocês pela força que vocês me dão, assim, muito obrigado assim, por dar aquele apoio. Assim, eu sei que eu não sou perfeito e nunca disse que era, né? Eu sempre disse que eu sou imperfeito e eu não sou nem próximo de melhor narrador que existe, né? Eu embolo muito às vezes e acabo me atrapalhando também às vezes, e acontece, né? E hoje eu vou fazer uma aulinha aqui para mostrar como eu fiz essa fotografia aqui que muita gente gostou, e que é essa foto do pôr do sol aqui com esse helicóptero no meio aqui que vários me perguntaram como eu fiz, e tá aqui, ó. Essa foto foi feita com o diafragma 14, a velocidade foi 6.400 e no balanço do branco automático, e tirei a foto em RAW, né? E essa foto foi aqui, ó, no dia 6 de 12 de 2012, 17h52, mas esse aqui está no horário de inverno, então são 18 horas e 52 minutos, quase 7 horas aqui, né, da noite. E eu vou mostrar aqui o tempo que levou, porque eu já falei uma vez aqui, assim, numa outra aula passada, que fotografar a natureza depende bastante da nossa paciência. E para eu conseguir ter feito essa foto, eu tive que esperar essa cena acontecer. Então, na natureza você tem que ter paciência, porque às vezes não é na hora que aquilo aparece pra gente, e é sempre um instante, é meio minuto às vezes, às vezes menos que isso, e depende da gente esperar essa cena acontecer para nós. Eu peguei, comecei aqui, aquela foto foi feita quase 7 da noite, mas eu comecei a fotografar. Aqui eram 16, 17 e 46, eram 15 para as 6 aqui, 14 para as 6, e fotografei até 18h59, que quase 7 horas da noite. E essa foto aqui eu só consegui nesse horário aqui, que foi às quase 7 da noite. Então dá pra ver que eu tive que esperar bastante, e eu fiz assim. Eu tava com a Canon e com a lente 70-300, e fui fotografando como estava nublando e estava fazendo nuvens de chuva e tinha uma parte com sol, e quando tem esses dias assim em que começa uma tempestade e ainda tem a luz do sol, muitas vezes essa nuvem de tempestade fica para trás, e ilumina o que está na frente, ou vice-versa, né, de alguma forma aqui. Então as nuvens iluminadas e as nuvens pretas chegando nelas. Então como começou a mudar o tempo e começou a ficar mais tempestuoso ali a coisa, começou a dar trovão, raio e tudo, eu peguei a câmera e fui fotografando e fui esperando uma cena interessante acontecer, uma cena bonita, assim, que a natureza dê. Toda vez que a gente fotografa a natureza, a gente não pode esperar nada dela, mas a gente tem que ter a paciência de esperar alguma coisa acontecer na nossa frente, mesmo que seja num dia chuvoso, no que normalmente pra gente é o pior dia do ano ali, né? Um dia de chuva, um dia de qualquer coisa, mesmo num dia de chuva. Muitas vezes, assim, logo depois da tempestade, ou muitas vezes no meio da tempestade, abre uma brecha de sol, e como já está tudo molhado e dá aquele raio de sol nas coisas, assim, acaba dando um brilho muito diferente. Eu fiquei esperando isso também, mas não aconteceu uma coisa assim tão bonita, né? Eu fui tentando várias fotografias aqui e várias fotometragens também, e usei vários ISOs. Essas primeiras aqui eu usei ISO 100 porque ainda estava bem mais claro, e depois fui aumentando o ISO aqui, deixei em 320 aqui para ter um pouquinho mais de velocidade em algumas outras fotos. Essa aqui ainda está em ISO 100, e fui tentando composições diferentes com as nuvens diferentes que estavam se formando, e foi procurando nuvens. Aqui tinha um monte de nuvem em volta com um risco meio azulado em volta. Muitas dessas fotos ainda não estão mexidas, aqui estão com estrelas aqui essas eu já mexi, e o balanço do branco automático, então dá pra ver que a tonalidade ficou bem mais quente, né?
E fui fotografando e fui esperando uma cena interessante acontecer. E continuei esperando. E fiquei 1h15 ali esperando. Porque eu estava vendo as nuvens ali e estava interessante olhar para elas. E estavam bastante bonitas e volumosas. E fui tentando. E fui fazendo fotografias aqui do chão, do piso aqui. Aqui, como eu baixei a câmera para o asfalto, então já começou a escurecer. E aqui em diante eu comecei a aumentar o ISO, porque já estava ficando escuro, já estava ficando difícil de fotografar, assim, né? A velocidade estava muito baixa nessas partes escuras. E fui fotografando. E aqui começou a aparecer essas nuvens. Essa aqui também é uma que começou a dar um arco-íris aqui em volta das nuvens. Eu achei interessante e fui fotografando. Normalmente aqui foi com o balanço do branco normal da câmera ali em RAW. E aqui dá pra ver que ficou esse laranja em cima. E eu tentei tirar um pouco do laranja aqui para ficar um pouquinho mais natural, mas mesmo assim não ficou muito assim. Ele ficou um pouco mais azulado aqui do que estava. Continuei procurando a cena, né? Aqui também já é outra foto daquela mesma nuvem que estava dando um arco-íris. Aqui já começa aquele avião e eu comecei a acompanhar ele também. E como moro em São Paulo, né? São Paulo não tem como, né? Tem muito helicóptero, muito avião e não tem jeito, assim, é o dia inteiro, né? E fui acompanhando essa granulação, é por causa do 320 aqui que eu acabei esquecendo aqui e acabou indo em 320 mesmo, né? Então ele granula um pouco, mas quando a foto é interessante assim ninguém olha pro grão, né? Assim, é só depois de muito tempo é que vai perceber que existe uma granulação maior ali, mas também não importa muito. E aqui é uma outra foto, e aqui foi a que eu peguei, e aqui era uma outra que também poderia ter pego. Essa aqui tá até mais interessante aqui, porque tem um pouquinho mais de nuvem aqui do que essa. Essa tem esse risco que leva até essa aqui, e essa também, mas sei lá, essa tá com mais elementos aqui, né, da composição. Ah não, acho que foi essa que eu escolhi. Ah, nem lembro mais. Mas eu vou postar essas depois aqui, essas que estão com as estrelas. Depois eu posto lá no Facebook e no Flickr. E fui fotografando. E aqui acompanhei esse avião aqui até onde deu, né? Porque esse aqui deu bastante tempo ainda. E ficou interessante esse avião porque deu uma ideia da escala, do tamanho dessa nuvem, né? Que olhando ele é minúsculo, assim, mas com esse avião em volta, assim, já, nossa, transforma o avião ou a nuvem numa montanha, né? Gigantesca ainda. E fui fotografando e fui procurando e logo depois assim foi passando o tempo, já era 1 hora ali já de fotografando e o braço já começando a doer porque era 70-300 e eu fiquei encaixado dentro de um espaçozinho que é uma janela que tem essa vista para esse lado do pôr do sol aqui na minha casa, que é o único ponto que eu consigo ver o pôr do sol sem ter que sair de casa, né? Ali da minha casa é só através desse buraquinho que tem numa área e que dá pra ver esse sol aqui. Eu, como tem um banquinho, eu coloquei esse banquinho lá, subi até essa parte aqui, fiquei com o braço encaixado e fui fotografando ali e fui olhando fiquei ali admirando a natureza, porque eu sempre gostei da natureza, sempre gostei de nuvens, então eu admiro muito, assim, eu acho isso muito maravilhoso, assim, e perco meu tempo olhando para isso, né? E era um dia que eu já não tinha mais tanta tarefa a fazer e tinha alguma outra coisa, mas eu larguei tudo e peguei a câmera e fui fotografar lá e abandonei mesmo. Fiquei 1 hora e pouco livre de tudo ali e sei lá, fazendo a minha terapia talvez, né? Assim, e fui admirando a natureza e foi aparecendo essas nuvens mais bonitas porque o sol foi se pondo e começou aquelas nuvens de chuva começaram a entrar na frente e começaram a ficar bonitas. Eu fui pegando detalhes, eu tava com a 70-300, eu pegava em 70, depois pegava um detalhe ali da frente e fui encaixando, fui estudando a composição do cenário que ia acontecendo na minha frente. E fui fotografando, assim, encaixei essa antena ali naquele canto para dar uma ideia assim da cidade, da escala, né? E fui fazendo assim com a Anhanguera ali embaixo e tudo mais, né? Os fios, o cenário urbano mesmo. E fui tentando enquadrar ali uma foto bem bonita, né? Que eu achasse bonita, né? E fui indo.
até que nessa parte aqui as nuvens começaram a se juntar um pouco, e foram se juntando aqui, até que de repente aqui assim nessa outra foto, já tava ali aquele buraco no meio das nuvens e aquele helicóptero aparecendo. E aí eu comecei a fotografar. Eu tive chance de fazer 3 fotografias, enquadrar essa aqui que está no centro e essa um pouquinho mais para cima. E aí logo em seguida esse helicóptero já passou, né? Porque ele começou daqui e cruzou a imagem. E tive 3 chances de fazer uma fotografia. E como eu já estava preparado nessa fotografia aqui também, a fotometragem dela, eu já tinha fotometrado, eu fotometrei essa parte aqui assim da cena, e mesmo assim a fotografia ficou escura, e eu peguei ainda super expus um pouco mais, então ele ficou mais ou menos super exposto, uns 2,5 pontos mais ou menos. E se eu olhasse no fotômetro ele ia estar no mais 2 e pouco ali, né? E para poder fazer isso ficar direito, porque se eu fotometrasse certo aqui, o sol ficaria um pouquinho mais visível, mas todas essas nuvens aqui em volta ficariam muito escuras, e esse helicóptero não apareceria tão bem, ele ficaria um pouco mais parecido com aqui nenhuma, porque ele está nessas partes mais claras, mas ele ficaria mais escuro aqui, não ficaria tão aparente como tá. E foi isso. E fui fotografando ainda teve um arco-íris aqui pra completar o dia aqui. Tirei, mas ele não tava bonito, assim, ele tava só até um pedaço ali e normal, né? E continuei fotografando. Então, dentro desse horário que eu fiz aqui, dentro dessa 1 hora e meia que eu esperei ali essa fotografia acontecer, eu consegui fazer quanto uma foto aqui que ficou bem legal, assim, que eu gostei bastante, assim, ficou bem enquadrada, essas nuvens emolduraram esse sol ali no meio desse buraco ali, com esse helicóptero trazendo a gente para a cidade, né? Ficou bastante interessante. Então, eu gastei 1 hora e meia para conseguir uma foto muito bacana, e algumas outras fotos assim não tão bacanas, mas assim interessantes que eu tentei aqui, mas nada assim muito além do normal, né? Assim, não é nenhuma obra assim, talvez. E e é isso então, pessoal. Essa aula foi só para mostrar que para fotografar a natureza a gente precisa ter paciência, que a gente tem que esperar a natureza mostrar a beleza dela para nós, assim, dentro daquele é um instante sempre, são poucos segundos ou no máximo poucos minutos. E a gente tem que estar preparado para captar esse instante ali. E é importante que a gente vá fotografando várias coisas e vá percebendo o ambiente em volta, como está se formando. E nessa nossa paciência, nossa tranquilidade, ele assim acaba que a natureza, eu acho, né, isso na minha opinião, ela dá de presente pra gente essas maravilhas que a natureza mostra assim todo dia pra gente, né? E basta a gente estar acordado pra gente conseguir ver isso e conseguir enxergar a beleza que ela traz pra nós. Então é isso aí, pessoal. Muito obrigado por ter assistido essa aula. Clique no gostei se você gostou do vídeo e clique no favorito, comente e faça aquela pesquisa de preços dos nossos patrocinadores também. Muito obrigado e até a próxima aula.